vida, mundo louco, tudo complicado. Se esqueceram da verdade e abraçaram o pecado. Prazeres momentâneos que alimenta seu ego, com palavras de engano que arrasta pro erro, paralisando no tempo seus sonhos e projetos. Vem cá, irmão Cristiano, venha falar que Jesus é bom e vem cantar aqui para ele. Amém. Aí é fruto de missões, é isso, irmão. Trabalho de missões é isso. Olha, alguém diz para você que você não presta, Jesus disse: para mim presta. Quando alguém diz para você, você não tem jeito, Jesus tem. Quando alguém diz para você que Jesus não vai te usar, ele diz: eu uso ele, porque eu preciso dele, não é lá no mundo, mas eu preciso dele, é na minha igreja. Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Agradeço aqui, né, pela essa oportunidade, né, é motivo de muita alegria, né, de honra, né, de estar aqui, né, nesse ministério, né. E agradeço aqui pelos pastores, né, a liderança, pela confiança e por estar acreditando, né, que hoje eu vim aqui para falar um pouco, né, do que Jesus fez, né, e vem fazendo, assim, da onde ele me resgatou e até aqui ele tem me guardado e tem me livrado, né. Meu nome é Cristiano, aí para quem não me conhece, né, eu tenho 32 anos, né, pela graça de Deus, né, nós estamos aqui. E assim, foi uma caminhada muito difícil, né, irmão, porque eu cresci assim no meio de uma família que não buscava Deus, né? Que as pessoas, a maioria, só bebia, né? E era perdida no mundo, né? E eu, muito novo ali, comecei a entrar nessa vida, né? Me envolver com amizades erradas, né? Amizades que sempre meu pai falava que não era para me se envolver. E como eu era adolescente, ali rebelde, né? E não estava ligando para nada. E acabei me envolvendo com algumas gangues aí, né, que era aqui de Barreiras, muitos anos atrás. Eu acho que todo mundo aqui já viu os comentários na cidade, né, que eram muitas gangues que tinha na cidade de Barreiras, e eu fazia parte também de uma. Mesmo com esse problema físico, né, que eu tenho, que é uma dificuldade, que isso aqui me impedia até de correr, e muitas das vezes os próprios inimigos, aquelas pessoas que tinham ódio de mim, mandavam recados, né, dizendo que ia vir no bairro, que o primeiro que ia pegar era eu, né, por causa dessa dificuldade. Mas sempre quando acontecia algo, né, eu tinha um livramento, né, para a minha vida. E eu lembro assim que o último livramento foi o que fez eu acreditar, né, que Cristo vive, né, que ele resgata os perdidos, né. Foi na época de 2010, né, quando a gente teve muitos problemas aí envolvidos com treta, com rixas de gangue, né. Um amigo nosso morreu em 2010, quando foi em 2012, 2013, meu irmão começou a ir para a igreja, que era envolvido também nessa vida. E assim, ele sempre me chamava para ir para a igreja, né? Porque ele começou a ir para a igreja e já começou a ter outra visão, né? Saiu daquela vida errada toda e me chamava. Só que o meu coração estava duro para as coisas de Deus, né? Eu não queria saber. E quando foi um certo dia, né? Eu vou resumir aqui um pouco porque é muito grande, né? Um certo dia, duas pessoas que eu nem conhecia, né, foram até a rua ali da minha casa, onde eu morava, na Vila Brasil. Só que nesse tempo ainda eu não estava na igreja, né? E aquelas pessoas invadiram a casa da minha avó, onde eu morava, né? E o rapaz meteu o pé na porta, invadiu e
Quando eu vi ele dentro da minha casa, assim, já apontando um revólver, eu fiquei paralisado, não sabia o que fazer mais. Ele atirava, né? Atirou 3 vezes contra mim e as 3 vezes a arma não saiu nem uma bala de dentro. Né? E assim, eu fiquei em choque assim naquele momento, irmão, porque hoje eu penso, né? Se eu tivesse morrido naquele dia, né? Hoje eu estaria no inferno, né? Porque minhas obras eram terríveis, né? Eu vivia no mundo fazendo a vontade do diabo, né? Então é isso, irmão. É o que é que o diabo faz. Você está lá no mundo, você está fazendo a vontade dele, tudo mais, mas daqui a pouco o interesse dele é o quê? É tirar a sua vida, entendeu? Para que você não seja salvo. E nesse tempo, eu tive que ir embora da cidade de Barreiras, né? Tive que ir embora, fui para outro lugar, ali próximo, fui para a cidade de Itapetinga. Foi lá onde eu comecei a ir para a igreja, né? Quando chegou lá, a igreja pentecostal, Deus usou a irmã, tudo mais, falou de tudo que tinha acontecido. E assim, um tempo depois eu voltei para Barreiras, só que com esse tempo que eu voltei, né, eu acabei, assim, não estava liberto ainda, porque ainda eu tinha muito ódio das pessoas que tentaram contra a minha vida, né? E mesmo assim Deus foi tendo misericórdia, né? E foi me livrando de muitas coisas erradas. E eu lembro de um dia que eu vinha, nessa época aí que eu vim para Barreiras, que eu voltei de Tapetinga, né? Eu acabei me afastando de novo, né? E me afastando da igreja e tudo mais, que ainda estava no começo, ainda, né? Não estava firme. Só que assim, o mal começou a me aprisionar, assim, nos meus pensamentos, aqui no meu coração, porque tinha momentos que eu tinha medo de sair na rua, né? Tinha momentos que eu tinha medo de sair na rua, eu ficava trancado dentro de casa e aquele negócio sem saber o que fazer. E aí foi quando eu comecei a ir para a igreja de novo, né? Que foi quando eu me firmei, que foi quando eu tomei a decisão de me batizar, né? Que foi no ano de 2014. E aproveitando aqui para falar que é sobre culto de missões, né? Aí surgiu algo assim no meu coração naquele tempo, porque eu só ficava indo para a igreja, irmão. E eu ouvindo a palavra e aquele negócio já estava me incomodando ali. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não posso ficar só aqui ouvindo. Foi quando surgiu um projeto nas escolas, né, de evangelismo. Eu comecei a falar de Jesus nas escolas, né, pregar ali o evangelho de Cristo, né. Pela misericórdia dele, ali eu queria mostrar para aqueles jovens ali, porque o que Deus fez, né? Deus me tirou da vida errada, da vida do crime, né? Ontem mesmo, à noite, eu estava ali na praça do Eurico Dutra, ali, participando de outro evangelismo lá, né, do projeto. Ainda fui para lá ontem, o pastor tá ligado aí, né? Aí o pastor, moço, vai descansar. Eu falei, rapaz, liguei pro irmão, o irmão passou lá em casa e me levou, né? E tinha um rapaz lá na praça, né, que ele é pastor também, ele estava na praça lá com a esposa e falou, né, que Deus tinha mandado ele dizer para mim ficar firme, porque ele trabalha no presídio. Ele falou que vê muitas pessoas saindo de lá de dentro do presídio e sendo mortas aqui fora, né? E eu fiquei pensando assim, Deus, o Senhor é misericordioso mesmo, porque ainda eu estou aqui de pé, né? Então, assim, vou resumir aqui, irmãos. Todos os livramentos que Deus me deu foi de morte, né? Na última vez mesmo, de quando eu entrei aqui a primeira vez, né, que o pastor Geassi estava pregando aqui, ali foi de Deus, irmão, porque, né, eu já estava afastado de Deus, né? Aconteceu várias coisas na minha vida, assim, uma tempestade assim que saiu levando tudo, arrancando tudo pela frente, né? Só não tirou a minha vida, né? Pela misericórdia de Deus mais uma vez. Porque quando ele falou aqui que o homem tentou tirar a minha vida, foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu estava na povoada da Baraúna, né, que aconteceu uma situação lá, um rapaz invadiu a minha casa para tentar contra a minha vida, só que eu não me encontrava no dia, né? E assim, quando o pastor estava pregando aqui naquele dia, irmão, eu já estava uns dias em casa, eu ficava em casa ali bebendo, né, tomando cerveja, fumando maconha, cheirando pó, certo? Cocaína.
E quando eu me encontrava sozinho, irmão, eu ficava destruído, certo? Eu não sentia nada, eu não sentia ninguém ali. E eu falava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida, Senhor, me ajuda. Porque eu não tinha força mais para vir para a igreja, né? Então, mas eu tomei uma decisão naquele dia de vir aqui nessa igreja, né? Para ouvir a palavra, porque eu sabia que... E também era um sonho, né? Assim, porque eu sempre falava para minha esposa, né, que eu queria ir para a igreja, mas que eu queria ir na Assembleia de Deus, porque eu tinha essa vontade assim dentro de mim, sabe? E hoje, né, nós estamos aqui, para a glória de Deus, né, falando aqui do que Deus fez, irmão. Né? Deus, ele é misericordioso. Né? Você imagina aí um cara na situação que ele não pode se defender, certo? Dos seus inimigos, que ele não pode correr, certo? Por causa do problema que eu tinha. E os inimigos, eles sabiam disso. Só que toda vez, Deus, ele me dava livramento. Eu me lembro uma vez que a gente vindo aí, da época aí do carnaval, que a gente foi armar uma cilada, uma emboscada, né, para os inimigos de outro bairro. Só que nesse dia, irmão, aconteceu algo comigo que eu fiquei assim, pensando depois, meu Deus, eu poderia ter morrido naquele, porque começou uma briga, de repente os caras atirando uns nos outros, tomando pedra, garrafa, e eu, naquele meio ali, era como se eu estivesse ali só assistindo, sabe? E aí, de repente, eu voltei por uma rua e tentava correr, não conseguia, porque as pernas não davam, né? E aí, quando eu entrei numa rua assim, irmão, vinha aquela galera assim, eu falei, meu Deus, eu vou morrer agora, porque do jeito que eu tô aqui... Aí, de repente, assim, irmão, eram mais ou menos umas 3 horas da madrugada. O rapaz abriu a porta da casa dele, falou bem assim, ei, entra aqui, entra aqui. Aí eu peguei, entrei dentro da casa do rapaz e fiquei olhando pela janela assim, aquela galera passando. E aí, depois eu só sei que eu cheguei lá em casa lá e a galera já estava na esquina lá esperando, sem saber o que tinha acontecido comigo. Eu falei, meu irmão, Deus me livrou ali agora. Né? Aí eu cheguei, entrei para dentro de casa e fiquei ali pensando, né? E até hoje eu penso, né, em tudo que Deus fez, assim, porque é pela misericórdia de Deus, irmão, né? Pela misericórdia de Deus, porque eu não gostava de igreja, não gostava não, irmão, de igreja não, queria saber não, mas Deus sempre enviava alguém para falar. Me lembro uma vez que a gente estava na esquina do bairro lá e chegou uma menina, uma criança lá, acho que tinha uns 10 anos, 11 anos por aí. Essa menina chegou lá, eram 6 horas da tarde. Ela foi sair de lá um pouco já tardeável da noite, falando de Jesus pra gente ali. Todo mundo loucão, drogado ali. E aquela menina falando de Jesus, né? Porque ela crê, né? Que Jesus, ele pode salvar os perdidos, né? Então, assim, irmão, para resumir de tudo, né? Eu andava nessa vida aí errada do crime, né? Me drogando aí, certo? Não tenho vergonha de falar não, porque essa é a vontade do mundo aí, irmão, que oferece pra gente, né? Principalmente pros jovens aí, ó. Ficar ligado, porque o inimigo, ele sempre vai vir, né? Com a seta ali, pra seduzir mesmo, irmão. E se a pessoa não tiver ligada, ela cai e já era. Eu lembro do meu irmão morreu com 17 anos nessa vida. E eu lembro que esse dia Deus colocou um propósito no meu coração para ir atrás de todos, assim, de todos. De todos, né, ali que ia pro carnaval, né? Faltava um dia pro carnaval. E eu lembro que eu cheguei numa casa, ele tava lá, numa casa cheia de jovens, né? Menina ali, os meninos tudo bebendo ali, usando droga. E eu falei, vocês vão tomar uma decisão hoje. Se vocês vão escolher o carnaval, vocês vão escolher Jesus. Né? E preguei a palavra ali e saí. Quando foi no outro dia, irmãos, ele foi para o carnaval e mataram ele. Né? E assim, depois disso surgiu outro projeto, né, de evangelização nas praças, que é para pregar para esses jovens.
né? Assim, a gente prega, mas infelizmente ele morreu, né? E assim, mas eu acredito assim que ele possa ter se arrependido ali naquele momento, né? E assim, sou muito grato mesmo a Deus, assim, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por estar vivo, né? E vou deixar aqui uma música, certo? Que é composição minha mesmo, assim, que eu uso aí nos evangelismos nas ruas, né? Que é para a glória de Deus. E eita, pode soltar aí. Original. Munição no beat. A liberdade tá em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. A sua liberdade tá em Cristo Jesus, que morreu no seu lugar, pregada em uma cruz. A sua liberdade tá em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. A sua liberdade tá em Cristo Jesus, que morreu no seu lugar, pregada em uma cruz. Preso numa cela, mas os pensamentos é livre pra fazer a sua escolha. É você que escolhe o caminho que vai trilhar. Quando a sua liberdade cantar, vai ficar de boa com a família ou vai se envolver? Nos corre arriscando a sua vida, o veneno que você passou pra você ver que o crime de nada adiantou, só te deixou na pior, condenado em vários B.O. Eu sei que é difícil, mas ainda não acabou. A liberdade vai cantar e você de rolê na quebrada, mais oportunidade de mudar de vida, se regenerar e ser um cara honesto. Eu sei que é difícil porque também não sou perfeito, mas não vim te julgar e nem apontar o dedo por seus erros. Sua liberdade tá em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. A sua liberdade tá em Cristo Jesus, que morreu no seu lugar, pregada em uma cruz. A sua liberdade tá em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. A sua liberdade tá em Cristo Jesus, que morreu no seu lugar, pregada em uma cruz. Eu vim falar do evangelho que resgata os perdidos, falar da salvação, do amor de Cristo que entra no coração e preenche o vazio. Talvez você pense que sua vida não vale nada e não tem mais saída. Eu tô aqui pra te falar que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o único que tem o amor verdadeiro, que não olha para suas falhas e defeitos e para nos salvar da condenação do pecado. Cristo deu a vida por nós na cruz do Calvário. O justo morreu no lugar do pecador. Jesus Cristo, o meu Salvador. Aleluia. Se você tiver, irmão, uma pessoa aí que está envolvida na vida do crime, na droga, parente, acredite, creia no Senhor Jesus que Ele pode resgatar, irmão. Do mesmo jeito que Ele me resgatou, do mesmo jeito que Ele me libertou, meu irmão, do mesmo jeito que Ele está fazendo a transformação na minha vida, Ele pode fazer na vida do seu parente, na vida daquele vizinho lá que você conhece que tá perdido. Prega a palavra pra ele, irmão. Nem que seja ali um Jesus te ama ali, já é o suficiente pra ele ser salvo. Amém? Toda a honra e toda a glória, irmão, é para o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Eu agradeço pela oportunidade, né? Tava aqui um pouco nervoso aqui, mas final da história aí, né? Que Deus, Ele resgata os perdidos, amém?
Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, irmão? Irmãos, é como ele disse, testemunho, ele vem de uma vida muito difícil. Talvez tenha alguém que desacredita que Deus não pode fazer alguma coisa, mas aí está a prova, que Deus resgata. Como ele disse, né? Estava lá maconha, cocaína, estava lá na gangue, estava tudo que não presta. Mas Jesus foi lá e disse assim: olha, ninguém te dá valor, mas eu morri por você. Se coloque de pé.